responder. A primeira pergunta, se vai te servir, porque perguntas de um pode abençoar outros. A pergunta me foi feita aqui na porta da igreja. Uma pessoa perdeu um ente querido, se não me engano era uma avó, uma matriarca, recente, e a família estava abalada. A família frequenta a igreja e pediu para a pessoa que fez essa ponte me perguntar se a avó, se a mãe não foi salva. Onde que ela está? A pergunta foi: pastor, se a pessoa não aceitou a Jesus, mas ela era muito boa, era uma pessoa caridosa, era uma pessoa, era demais, a pessoa não estava conformada com a hipótese da pessoa não ter sido salva. Só que isso acontece com o novo convertido, mas acontece com crente já de muito tempo. Por quê? Porque vem a questão do luto, das emoções, a saudade. E aonde que está essa pessoa? Bom, a resposta para isso é o seguinte: é óbvio que nós temos coisas claras na palavra de Deus que respondem essa pergunta, como a resposta de Jesus em João 3,17. Olha essa resposta aí. Nós vamos tentar projetar, mas não fica preguiçoso. Tenta manusear para você aprender a dinâmica bíblica de abrir a Bíblia rápido. Eu abro a minha Bíblia de papel mais rápido do que eu abro a Bíblia digital. Eu não sei porquê, mas eu prefiro abrir rápido a Bíblia, que digital eu gasto mais tempo. João 3, verso 17 diz assim. Todo mundo achou aí? Amém? Já está gravando? Já está. Beleza, obrigado. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Essa é a resposta. Quem crê é salvo, quem não crê já está condenado. Então essa é a resposta básica que nós temos, de crer em Jesus. Agora, é duas verdades a gente analisar. Primeiro, você tem um entendimento do que é o crer na Bíblia. Tiago, ele responde essa questão, que crer não é acreditar, porque o diabo também crê, e ele tem até temor que muitos que creem não têm. Está lá em Tiago isso. Então o fato da pessoa acreditar que Jesus foi real, que ele veio, que é Filho de Deus, não basta. Pastor, o que é crer em Jesus? Bom, a resposta para você entender que é o crer é o seguinte: a pessoa está doente, vai no médico, e aí o médico receita, fala assim, você tem que tomar esse remédio. E a pessoa fala: esse remédio vai me curar? Vai. Você acredita nisso? Creio. Só que ela chega em casa e coloca a receita do médico no armário, e não compra e não toma. Então, a pergunta é, ela acreditou mesmo? Ficou meio estranho. Para o médico ela falou: não, confio no senhor, creio no remédio, mas ela não tomou. Então tem gente que ficou nesse meio caminho, ele crê em Deus, mas ele não tomou posse do que Deus fez, ele não tomou o remédio, ele não entregou a vida a Jesus, para Jesus entrar na vida dele, e ele agora andar em obediência à palavra de Deus, que é o remédio. Então o só crer não é o suficiente. Segunda coisa, entre outras, segunda parte que a gente vai estudar mais sobre isso, é que a Bíblia fala que você só tem convicção da sua própria salvação. Você não tem como ter a convicção da minha salvação ou de ninguém. Isso é impossível. Você não tem como falar, fulano é salvo, com certeza. Você não sabe. Nós vamos ter muita surpresa no céu. Porque a Bíblia fala que a única convicção é pessoal. Cada um vai prestar conta de si diante de Deus. Então não é do outro. Então, você às vezes não sabe explicar a certeza da salvação, a segurança, que a gente vai falar nesse curso ainda, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, quando alguém te pergunta, por que você sabe que você é salvo? Eu só sei que eu sei que eu sei. Eu não sei como te explicar, mas eu sou salvo. O que aconteceu para ela ter essa certeza da segurança eterna? Isso é uma certeza produzida pelo Espírito. Só o Espírito Santo pode te dar essa certeza, mais ninguém. Agora, você não pode ter essa certeza para a vida da outra pessoa. Não tem como. Então, a certeza é pessoal. Bom, eu te dou um gostinho dessas perguntas para você perguntar mais, e eu vou tentando responder, e vai ter aulas que vai entrar nisso. Segunda pergunta que foi feita, essa é mais interessante. E essa talvez é uma aulona que a gente tem que ter, um cursão. Me mandaram uma pergunta: qual é a diferença, se existe primeiro, diferença entre salvação e reino? Quando Jesus fala muitas coisas, ele está falando sobre ser salvo ou herdar o reino? Pastor, é uma coisa só ou são assuntos distintos nos evangelhos? Essa é uma ótima pergunta.
E essa é uma pergunta que mexeu muito comigo, porque eu cresci entendendo que era uma coisa só. Até que quando eu comecei a estudar a Bíblia e eu não tinha respostas para algumas coisas que Jesus falava, e entender que Jesus estava falando de dois assuntos diferentes. Claro que há distinção. Você vai ter que saber discernir quando Jesus está falando sobre salvação, que é pela graça mediante a fé, e quando ele está falando sobre o reino. Pastor, o que é reino? O reino está ligado ao milênio, a governar com Cristo, a recompensa eterna, a posição que você vai ter na eternidade, a galardão, a coroa, a ser usado por Deus em 1000 anos que Ele reinará na terra. Tudo isso está ligado no reino. E é óbvio que a Bíblia falou que isso é claro, porque em Apocalipse fala que haverá um anjo proclamando e trocando a trombeta do evangelho do reino. Está escrito isso lá. Então está distinto. Existe o evangelho da salvação e o evangelho do reino. Então, você vai ter que estudar a Bíblia para entender isso. Muita coisa que Deus está falando na Bíblia está ligada a reino, que é recompensa. Por exemplo, você não vai ganhar galardão nenhum no céu por ter sido salvo. E eu já ouvi pastor pregando isso, quando eu era criança, um dia um pastor fez esse apelo: aceita Jesus para você receber uma coroa. Isso é completamente errado. O fato de você aceitar Jesus, você não vai receber recompensa nenhuma. Recompensa na eternidade só é dada pelo que você fez depois de salvo, é com obras. Pastor, onde está isso na Bíblia? Salvação e reino. Efésios 2:8 é o texto que mais fala de salvação. Então vamos lá. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Tem nada a ver com você. Não há nada que você faça. Você não vai receber prêmio, recompensa. É só pela obra da cruz. E você é salvo porque você creu. Fé é aquilo que a gente falou. Você se apoderou, tomou o remédio. Uma ilustração que eu gosto de ensinar isso, que eu vi anos e anos atrás, aquilo marcou a minha memória, de um mestre da palavra, que ele ensinou que esse texto, a salvação, é a matrícula na escola de Deus. Ele te pagou para você, te matriculou. Agora você entrou, você está filiado, você é aluno. E agora, continua, verso 9. Não por obras para que ninguém se glorie. Então não tem obra nenhuma que você vai fazer, que você vai se gloriar ou ter glória. Nada. Agora o verso 10 entra sobre o reino. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Então, o preparar previamente para andar se está tratando do reino de Deus. O reino que vai ser estabelecido na terra, o reino eterno. Então, boas obras, no português brasileiro, muito mistificado com o espiritismo, não é caridade, igual muitos acham. Não, se eu der uma cesta básica, se eu der uma esmola, uma oferta, está juntando lá no céu. Não tem nada a ver com isso. Isso aí nada mais é do que obrigação humana. Tanto o ímpio como o crente deve ajudar um ao outro. Você não concorda com isso? Você está vendo a pessoa passar fome. Aí você vai lá da cesta básica e tira uma selfie. Não, deixa esse assunto para depois, né? Deixa para lá. Mas não tem nada a ver com isso. As boas obras aqui é a tradução do grego que é melhor traduzido por obra de Deus. É só isso, a obra de Deus, a obra que é perfeita. Que obra de Deus que você foi chamado? Ganhar o mundo para Jesus, ir de pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, frutificar o fruto do Espírito. Há muita coisa ali que está incluído na obra de Deus. Bom, então são 2 perguntas só. Vou tentar mais, eu vou tentar tirar 20 minutos da aula que vem, 9h30 em ponto eu começo respondendo pergunta. Se você quiser responder, trazer na hora, manda um papelzinho, que fica mais fácil, eu pego aqui, teve essa pergunta, e aí você pode mandar durante a semana também. O nosso tema hoje é polêmico, blasfêmia contra o Espírito Santo. Pastor, será que eu já blasfemei? Eu me lembro que quando eu me converti para valer, comecei a estudar a Bíblia, fui batizado no Espírito Santo, eu era muito novo, tinha 11 anos de idade. E quando me deparei com esse versículo de Mateus 12:31, o pecado que não é perdoado, me veio um ataque diabólico. Será que eu já cometi isso? Por isso vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será
isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Irmãos, me deu uma crise terrível. Aquele dia me fez tremer, porque o diabo me atacou demais, muito imaturo, uma criança. Eu corri para o gabinete pastoral, eu morava perto da igreja, então era fácil. Corri para lá, sabia que o pastor ficava a tarde inteira lá, e eu fiquei esperando, ele vai me atender. Aí eu entrei, comecei a chorar, falei, pastor, eu estava lendo a Bíblia, eu estou com medo, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Ele começou a rir, que ele era muito brincalhão, ria, eu falei, pastor, eu estou chorando, estou falando sério. Ele falou assim, só o fato de você estar aqui chorando já é a maior prova que você não blasfemou. Eu falei, mas como assim? Você vai entender no texto que quem blasfemou não tem arrependimento. Esse é um grande sinal, primeira coisa. Quem blasfemou não sente mais arrependimento. Por quê? Porque arrependimento bíblico, ele é gerado do Espírito, ele vem do céu. Todas as vezes que alguém se arrepende de algo, é Deus que está gerando o arrependimento. A Bíblia fala isso, que o arrependimento nasce em Deus. Agora, você tem que saber diferenciar o que é arrependimento. Remorso não é, e dor na consciência também não é. Consciência pesada, não. Fiz negócio aqui, minha consciência pesou. Não, todo mundo, até o ímpio tem consciência. Consciência foi dada por Deus também. Mas consciência pesada e remorso não gera arrependimento. Só lembrar que arrependimento, a melhor forma de se traduzir que é... O que é a palavra grega arrependimento? Quem lembra? Você lembra uma palavra complicada, em grego, meio complexa? Arrependimento é a palavra? Ninguém lembra? Olha os teólogos aqui, está vendo, gente? Os universitários ficam chutando de lá, de cá. Tá, vocês têm que ficar perto do teólogo. Metanoia, escreve isso, é mudança de mente no sentido que a vida mudou. Só houve arrependimento completo se a pessoa mudou de vida, mudou o caminho dela, mudou, isso é arrependimento. Então, arrependimento vem do Senhor. E se teve arrependimento e temor, é gerado no Espírito. Então, a pessoa não blasfemou. Agora, o que é, pastor, isso? Bom, vamos começar a colocar curiosidade. O maior personagem do Novo Testamento, o maior dos apóstolos, ele contou publicamente que ele já blasfemou. Você já leu isso na Bíblia? O dia que eu estava estudando isso, eu fiquei meio surpreso. Eu falei, meu Deus, o apóstolo Paulo fala que já blasfemou? Misericórdia. O que ele está falando? Vamos chegar lá. Então, primeira coisa, regra de estudo bíblico. Nunca você estuda um versículo igual a gente fez. Nunca. Você quer saber um assunto? Aí você vai nele só e pinça. Você está tirando um texto fora do contexto que vai te dar um pretexto. Então, os maiores erros teológicos e de heresia está baseado na preguiça. Preguiça que dá de estudar a Bíblia e de entender que ela é um todo. Então, o estudo da Bíblia é como um quebra-cabeça que é necessário você começar da primeira página até a última, porque a regra do estudo bíblico é essa, para você escrever e nunca se esquecer. A Bíblia responde à própria Bíblia. Essa é a regra hermenêutica. Toda a resposta da Bíblia está na própria Bíblia. Então, a resposta de estudo bíblico, escreve isso aí, a Bíblia responde à própria Bíblia. O problema é que a gente acha que ela é grande demais. Quantos livros tem a Bíblia, irmãos? Teólogos, pelo amor de Deus, são vocês. Então, lê 66, quantos do Velho Testamento? Os teólogos aqui ficam doidos para falar, gente. Ajuda aqui a pastora Alessandra a ficar caladinha. A faculdade valeu a pena, ela, formada. Então, você fica com preguiça, porque o Velho Testamento é extenso, o Novo também. Você fala, eu vou ter uma resposta no Velho que liga no Novo, é mais ou menos isso. Uma peça está lá em Gênesis, a outra está em Hebreus, a outra está aqui, aí você vai ter que ir juntando. Pastor, isso demora, é verdade. Mas eu sei de propósito, para você conhecer a revelação como um todo. Então, a primeira regra é estudar o contexto. E o contexto pode estar no capítulo inteiro, não vai dar tempo da gente ler, então a gente vai pegar um contexto que pega a fatia do assunto que te leva a entender um versículo. Porque se você só ler um e tentar interpretar por um, você já errou.
Então a resposta está no contexto. Vamos começar lá no verso 22, aí nós vamos entender o que aconteceu, a cena. Você tem que tentar memorizar lá, entrar no contexto, na cultura. Trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Aqui já tem uma revelação espiritual ali, estrondosa, para estudar sobre o mundo espiritual. Para a gente da área de libertação, e eu já estudei esse versículo, eu lembro, fala que tem demônio que deixa a pessoa cega e muda. Pode ter doença como cegueira e mudez, que é caso espiritual, que é um demônio lá, eu já vi acontecer. Eu já vi. Uma pessoa que tinha um problema na fala, ela não era muda, mas ela não conseguia falar bem, era uma gagueira extrema. E quando ela passou pelo processo de libertação, ela começou a falar na hora. O demônio saiu e a língua soltou. Foi algo estrondoso. Jesus curou. Interessante aqui, que quando ele cura, o mudo passa a falar e a ver, e é interessante que a Bíblia fala que ele era endemoniado. Por que Jesus não falou a palavra expulsou o demônio? É outra curiosidade, expulsou e foi curado. Fala que Jesus curou, e quando ele curou, ele começou a ver. Isso é uma outra resposta, são tantos assuntos, né? Que fala que talvez a força do demônio era por causa da ferida emocional. Talvez a cura ali não é só da cegueira, mas tinha um trauma, tinha um rancor, tinha alguma coisa lá que Jesus cura e aí dá poder para o demônio ir embora. Se Jesus não cura, o demônio fica preso. Tem muita enfermidade que é baseada em rancor, mágoa, ódio, e a pessoa está cega de raiva, muda porque não consegue falar a verdade, então está calada porque não consegue trazer a luz. É assunto demais, irmãos? Vamos passar, senão eu gosto de ficar falando. Verso 23. Diz assim, toda a multidão se admirava e dizia, esse é porventura o filho de Davi? O que é o filho de Davi? O descendente do reino. É ele que vai assumir o reino e vai expulsar os romanos? Esse é o entendimento do povo lá na cidade. Verso 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, e este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Quem eram os fariseus? Os líderes religiosos. Eles estudavam a Bíblia, eles entendiam quem era filho de Davi, eles não eram como o povo, eles não tinham a ignorância do povo, eles tinham a palavra com eles tinham uma dimensão de entendimento profético que os demais não, eles estavam com inveja. A Bíblia fala que era motivado de inveja, porque alguns desconfiavam que ele era o Messias. E aí o que eles fizeram? Uma jogada. Olha, não tem como não contestar aqui que o milagre aconteceu. Vamos atribuir o milagre a Beelzebu. É o nome do conhecimento deles do príncipe ou principal dos demônios. Então ele falou que Jesus estava endemoniado. Ele não falou que foi o Satanás, foi o demônio, o maioral. Então Jesus ele tinha o maioral dos demônios com ele. E aí o povo falou, até deve ser, porque é poder demais. Verso 25. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, e é interessante aqui você entender a natureza de Jesus, 100% homem, 100% Deus. E a Bíblia fala que por ser 100% Deus, ele abre mão da sua glória. E o texto vai falar que tudo que ele fazia era movido pelo Espírito. Então aqui havia os dons espirituais, e esse dom aqui é chamado de discernimento ou palavra de conhecimento. Ele foi movido num dom espiritual que soube o pensamento da pessoa, porque talvez ele não conseguiu ouvir, mas ele já sabia o que eles estavam falando, e aí ele traz a revelação que eu preguei domingo não, né, no culto da virada. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Verso 26. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Jesus, na sua infinita sabedoria, ele pega um argumento agora contra eles, porque eles estavam lutando com guerra de argumento. Queria laçar Jesus, agora Jesus faz o laço. Olha, os seus filhos também não expulsam demônios? E se eles estão expulsando, é também por Beelzebu? Aí eles não tinham como responder. Verso 28. Se, porém, eu expulso demônios, aí se você quiser grifar, é o que eu estou dizendo, pelo Espírito de Deus. Ele estava cheio de Espírito, depois que ele foi batizado o Espírito Santo, o Espírito desceu sobre ele para enchê-lo, aí começou o ministério de obras divinas, sinais, milagres, e ele está dizendo, eu expulso pelo poder do Espírito, pelo Espírito de Deus.
Então, o poder que dá a um crente expulsar demônio é pelo Espírito. Tudo é pelo Espírito de Deus. Aí aumenta a gravidade. Jesus está abrindo o leque, fala, olha, eu estou expulsando pelo Espírito de Deus. É o Espírito que está sobre mim. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. O reino de Deus, quando ele chega, ele afugenta as trevas. O reino é o domínio do rei. Então, se o reino entrou naquele homem, a casa daquele homem, a vida, a família, a casa interna, entrou luz e o poder do diabo perdeu, foi embora. Então o reino foi estabelecido quando os demônios são expulsos e o Espírito Santo agindo através de nós, da igreja. Verso 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Jesus está falando uma parábola. E é o mesmo termo, ele acabou de falar sobre Satanás. Então, quem é o valente? É o diabo, que entra para amarrar uma casa. Ele estava amarrando aquele endemoniado. Como alguém entra na casa do valente para roubar os bens, para tomar o que ele está aprisionando? Então ele saqueará a casa. Agora o verso 30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Bom, a minha crise da blasfêmia, porque quando eu fui no dicionário, uma das significados é falar mal. E eu disse, será que um dia eu já falei mal contra o Espírito? Mas no contexto aqui, nós temos que entender o que eles fizeram contra o Espírito Santo. E aí vai uma outra dica dos evangelhos. Geralmente, algo que você quer estudar, se está descrito também nos demais evangelhos, o Senhor nos deu 4, para nos dar ângulos diferentes, seria obrigatoriamente você ir ler o que o outro evangelista falou. Então, essa revelação de Jesus é descrita em 3 evangelhos. Então, você teria que ler os demais para completar, porque pode ter uma informação que Marcos deu, que foi necessária, e Mateus deu de outro ângulo. Então, vamos para Marcos 3, 28. E aí nós vamos ler só o contexto aqui das declarações desse texto. Marcos 3, 28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Aqui nós temos uma dica muito legal da interpretação que Marcos dá, que possivelmente era Pedro, você sabia disso? Tudo indica que era Pedro, Marcos só estava redigindo, mas é como se fosse um evangelho de Pedro. Era Pedro que estava por trás, mas esse é assunto para outra hora. Então, a conclusão que eles chegaram é esse aqui. Eles blasfemaram, porque atribuíram a obra de Jesus e do Espírito Santo como se fosse de demônios. Essa é a conclusão e análise que os próprios discípulos tiveram e que Mateus falou no contexto. Então, se a gente for para uma linha teológica e ver o que os teólogos, os grandes estudiosos da Bíblia falaram. Vamos pegar linhas de entendimento. A primeira declaração teológica, de anos e anos atrás, de entendimento do texto, dos pais da igreja. Pai da igreja eram discípulos dos apóstolos. Quando o último morreu, que foi João, a nova geração foi chamada de pais da igreja, que eram discípulos diretos de Pedro, de João. O que eles falaram? Eles começaram a escrever muitas coisas. Muitas delas estão registradas até hoje, foram achadas. A primeira interpretação de teólogos desde aquela época, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo aquilo que Jesus opera pelo poder do Espírito Santo. Então, entra um problema aqui. Eu ouvi um testemunho de um pastor contando que na igreja, no momento, estava acontecendo muitos milagres, pessoas sendo curadas, manifestações do Espírito, e um crente que era líder, eu acho que ele era um diácono, um presbítero, de uma outra denominação perto, ouviu falar, e ele começou a falar mal, publicamente, aquilo é do diabo, aquela igreja é do diabo,
que está acontecendo ali é do diabo, é do diabo. E ele começou a blasfemar. Até que um dia, eu resumi a história, ele estava com uma enfermidade e alguém da família insistiu. Vamos lá no culto, deixa lá só para você assistir. E ele não, lá é do diabo, lá é do diabo. E aí quando ele entra no culto, ele foi instantaneamente curado. Ele teve um milagre. E depois que ele foi curado, e ele acreditava que ele era de Deus, ele se arrependeu. E ele foi procurar o pastor numa crise. Pastor, eu estava blasfemando. Será que eu perdi a salvação? É uma pergunta. Será que eu blasfemei? Porque eu atribuí ao diabo o que é Deus fazendo aqui. Bom, então, grave essa aí. Outras linhas teológicas que não teria hoje em dia como duplicar esse pecado, porque os discípulos atribuíram a obra de Jesus, a obra messiânica. Jesus usado pelo Espírito Santo, e Jesus era Deus, fazendo aqueles sinais. Então, na interpretação desses teólogos, se Jesus não está mais fisicamente aqui, se ele não está como ele esteve encarnado na terra, não teria como duplicar isso, porque foi atribuída à pessoa de Jesus. Essa é uma interpretação. Vou te dar outra. Alguns acreditam que a blasfêmia contra o Espírito Santo foi lançada dessa maneira para a igreja entender, depois de estudar todo o Novo Testamento, que é o pecado de uma pessoa não crer em Jesus. E aí ela blasfemou. Porque se o Espírito Santo, ele é o agente da salvação, é ele que gera arrependimento, é ele que convence do pecado, tudo é por ele, se a pessoa resistiu ele, tudo que ele fez, então blasfemou contra ele. Essa é uma das linhas mais aceitas no mundo inteiro, pelas igrejas tradicionais, históricas e reformadas. Então vamos aprofundando. Por que eles acreditam nisso? Porque João 16:8 revela que a obra do Espírito revelada por Jesus seria convencer o mundo do pecado. O problema é que não está no plural. Jesus está sendo específico que é um pecado. E que qual pecado seria isso? Aí dá base para ligar a blasfêmia do Espírito. Porque o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí vem a revelação no próximo, do pecado, porque não creem em mim. Então, se eles resistiram ao Espírito Santo de serem convencidos da verdade, e é uma obra do Espírito, então eles blasfemaram porque até o final resistiram. O verso 10 fala da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Bom, o problema aqui é que se a gente for por essa linha, você vai achar que só pode blasfemar quem não é crente, ou ainda não se converteu. Esse é o problema dessa interpretação. Então você tirou o peso da igreja, porque você já creu, e lançou só sobre o não crente. Se o não crente ficar resistindo ao Espírito até ao final, ele blasfemou, então não tem como mais. Bom, essa é uma linha muito simplista, porque a Bíblia já revelou que na eternidade, ou depois da morte, não tem purgatório, não tem segunda chance, não existe reencarnação, isso tudo não está na Bíblia, é contrário à Bíblia. Então, quando a Bíblia fala não vai ter nesse mundo nem no porvir, não está indicando que poderia ter alguém alguma chance, não é nada disso. Então, o que seria? Vamos aprofundar na palavra de Deus. Jesus disse que se alguém falasse contra ele, seria perdoado, mas contra o Espírito não. Seria uma questão de função? Só o Espírito tem o poder de convencer? Então a pergunta lá do texto de Mateus é: será que os fariseus já não estavam crendo, por isso que eles estavam com medo, que Jesus de fato era quem ele estava dizendo que é? A prova é que alguns creram, que a Bíblia fala que teve fariseus que se converteram depois. E aí entra um outro problema. Se você estuda na Bíblia que fala que teve fariseus, aquela história, que foram salvos, então eles não blasfemaram. Quando você estuda todos os textos, você vai entender que Jesus não chegou a afirmar que eles blasfemaram, mas estava quase, era uma advertência. Toma cuidado, o caminho que vocês estão entrando vai levar a algo, mas não indicou que eles tinham feito. Se você estudar isso, vocês vão entender que isso de fato é uma verdade. O que seria então hoje para a igreja o pecado imperdoável?
que seria esse pecado que a gente não teria mais perdão? E se isso atribui para dentro da igreja, seria como perder a salvação. E é por isso que eu coloquei o subtema lá, acho que foi até em data errada, que muita gente me pergunta, pastor, crente pode perder a salvação? Uma coisa está ligada com a outra, porque se a pessoa blasfemou contra o Espírito, ela perdeu a salvação, porque agora ela não tem mais perdão. Vamos entender isso lá em Hebreus 9, 27. O Senhor diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Morre só uma vez, não tem como ter depois da morte nenhuma oportunidade, depois só vai vir o juízo, vai lidar com Deus. O crente diante do tribunal de Cristo, o ímpio diante do julgamento eterno. Então, está claro isso. Se a gente entende que o fato não é na eternidade, então é agora, a gente volta para Mateus 12, 31 e vê o seguinte: o Senhor primeiro fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Aí no verso seguinte, na última parte, ele fala, nem nesse mundo, nem no porvir. Significa que ele está dando um decreto final, aonde não teria especulação depois, para alguém abusar da graça, como é feito hoje em dia, dizendo, não, mas lá depois Deus vai dar um jeitinho. Lá no juízo o Senhor vai ver que ele entendeu e vai dar um jeito. Não, o Senhor está fazendo um decreto muito forte. Não tem como agora e não vai ter como depois. Ok? Agora nós vamos para o terceiro evangelista que falou sobre o assunto, que é Lucas. Lucas 12, verso 10. Vamos ver se ele dá mais revelação. Sempre você tem que ler em todos os evangelhos o que Jesus está falando para completar. E depois a gente vai te mostrar. Já me perguntaram, pastor, por que tem 4 evangelhos? Você tem que entender isso. Por que existem 4? Quais são as funções do 4? E por que os 4 às vezes trazem informações diferentes? Isso é muito interessante você aprender e saber. Lucas 12, 10. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis com tal modo porque respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Não, nada é por acaso. Todo assunto está ligado um com o outro. Quando Lucas acaba de falar a mesma revelação, ele já fala com os discípulos para não ter medo do que for falar, porque o Espírito Santo, ele está querendo mostrar o Espírito Santo como uma fonte necessária para tudo, para crer, para fazer a obra, para falar. Ele está querendo apontar aqui uma dependência completa que a igreja, eu e você, temos o Espírito, para justificar o porquê. O Senhor está dizendo, se você pecar contra o Pai ou contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito não tem. Diante dessa realidade, já ouvi coisas terríveis de teólogos afirmando que o Espírito Santo tem uma natureza mais sensível ou vingativa, diferente do Pai e do Filho. O Pai e o Filho perdoam, o Espírito Santo não, porque a natureza dele é peculiar, é diferente. Você não tem respaldo bíblico para isso, na verdade os 3 são um. Nós temos que entender então, o que seria esse pecado, juntando os quebra-cabeças total, para você ter uma conclusão. Você teria que ler toda a Bíblia e ler o Novo Testamento. Então, se a gente sai dos evangelhos, já estudamos, vamos ver o que os apóstolos falaram, e se eles estão dando pistas, revelações, do entendimento da revelação que tiveram. E um dos apóstolos que teve mais revelação teológica de todos eles, porque viveu mais, era o mais novo, então foi o último a morrer, teve a revelação do Apocalipse, e revelou coisas profundas teológicas nas suas 3 cartas, é o apóstolo João. Então, em 1 João capítulo 5, verso 16, ele vai tratar de um tema aqui que também é outra incógnita, para muitos crentes por gerações. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que pecam para a morte, há pecado para a morte, por isso não digo que rogue. Verso 17. Toda injustiça é pecado,
e há pecado não para a morte. Eu me lembro que uns 2 anos atrás, talvez mais, eu fiz uma pregação baseada nesse texto. Eu nunca tinha pregado sobre isso, e eu fui pregar do que eu acreditava ser o pecado que leva para a morte. E para isso você não precisa nem orar, porque não tem solução. E foi uma mensagem muito forte, né? E tinha pessoas que sempre ouvem pela internet. E havia um líder de uma outra cidade, que ele me contou que ouviu a mensagem, e ele ficou pasmo, ele ficou sem saber, e ele quis entrar em contato comigo. E ele entrou em contato, descobriu o telefone, ligou, mandou mensagem. Pastor, eu ouvi a mensagem, eu estou perturbado, eu estou com uma dúvida, eu não entendi algo, eu pensei que seria algo muito profundo, porque o texto é muito enigmático, né? Você tem que estudar muito. E a dúvida dele é o seguinte: pastor, como que existe pecado para a morte, se o apóstolo Paulo diz que todo pecado produz morte, porque o salário do pecado é a morte? Na cabeça dele, ele entendeu essa morte aqui como a morte tratada por Paulo da morte espiritual, dos prejuízos eternos. Primeiro, o pecado gera, o salário do pecado é a morte, porque é a morte eterna, mas gera a destruição das consequências do pecado. Mas talvez ele não entendeu. Eu creio que eu preguei sobre isso e falei que aqui a morte no grego se trata de morte literal. É pessoas que vão ter uma morte súbita, que vai ter uma morte antecipada por causa de uma consequência de pecado. Porém, a mesma palavra dá base também para entender que esse pecado levou uma morte espiritual eterna. Não tem como não falar que esse pecado que João falou, se é pecado para a morte, você nem ora, que não vai adiantar. Se ele está falando isso no verso 16, possivelmente esse pecado esteja ligado à blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque se você ora por alguém que não cometeu pecado para a morte, sua oração tem poder de Deus dar vida para o pecador. Aqui é um outro assunto, o poder da intercessão. O fulano está desviando, está no pecado. Então, se eu sei que Deus pode restaurá-lo, se eu orar por ele, a oração tem poder para Deus dar vida para o filho desviado, para o amigo incrédulo. Agora, para quem não pecou para a morte, há pecado para a morte, por isso digo que não rogue. Se esse pecado não adianta você orar, significa que Deus não vai dar vida, Deus não vai dar perdão e Deus não vai perdoá-lo. Bom, aí entra 2 interpretações teológicas. A primeira, a mais aceita, é que é o pecado da blasfêmia. A segunda, teólogos afirmam que pode existir um nível de pecado ou um tipo de pecado que Deus resolva não perdoar. Baseado em quê? Nos ensinos do Velho Testamento, aonde profetas como Isaías falou, e ele era messiânico, Jeremias falou o mesmo assunto, e tem em Gênesis que revela que existe um nível suportável. É como se atravessou uma linha, Deus fala, pô, essa era a linha. Só que ninguém sabe qual é a sua linha. Qual é a linha de uma nação, qual é a linha da paciência de Deus, fala, eu vou tolerar até aqui. Gênesis fala que tem isso, que lá em Gênesis 6, a primeira destruição, Deus deixou claro o seguinte, olha, eu tolerei até aqui, agora aqui é intolerável. Aí ele fala, agora eu destruo. Então tem teólogos que acreditam que Deus age assim até hoje, que a pessoa vai pecando, chega numa hora que o Senhor fala, agora chega. O que é complicado entender isso é porque a mesma Bíblia que fala isso, fala que as misericórdias não têm fim. Aí a pessoa fica em dúvida, mas peraí, o Senhor falou que sempre iria perdoar, mas aqui está falando que vai ter limite? Qual que seria a lógica disso? A lógica está lá em Provérbios 29. Não é um assunto não, mas eu quero já te dar essa pista. Verso 1, olha o que diz lá. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Você sabe o que é cerviz? Tem que estudar. Era a canga, né, onde... Deixa isso para lá, né? Será quebrantado de repente sem que haja cura. Se o coração, a tradução é essa. Se você não sabe palavra erudita, porque você tem que pegar o dicionário. Paga lá no seu aplicativo, lá, paga não, é de graça, né? Coloca lá NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, aí já muda. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Bom, eu gosto da RA, que está mais próximo do hebraico, ali do original. Então, se a gente volta para lá, fala o seguinte, Deus foi dando chance, foi tentando gerar arrependimento, porque repreendeu. Só que a pessoa endureceu.
Eu vou pregar sobre isso hoje à noite, possivelmente. Não falte hoje no culto. E aí, vai chegar um ponto que o Senhor fala, você não ouviu a voz da oportunidade, chega um ponto que rebentou a linha. Então, dentro desse entendimento, voltando lá para João, alguns acreditam que tem pecado que é tipo isso. A pessoa teve tanta chance, foi tão repreendido, chegou num ponto, não, agora o Senhor fala, agora chega. Agora é para a morte. Só que, voltando para 1 João 5,16, a maioria de estudiosos bíblicos acredita que aqui João está falando do pecado da blasfêmia. A grande maioria acredita que é o pecado que você não precisa orar porque ele blasfemou. Agora, como alguém discerne? Pastor, como que eu vou descobrir se eu estou orando errado? Dentro dessa questão tem um testemunho que eu ouvi maravilhoso, um dos homens de Deus da nossa era, mais marcantes, não sei se você já ouviu falar do pastor Kenneth Hagin. Quem já ouviu falar de Kenneth Hagin? Já leu livros dele? Foi atribuído um dos maiores mestres da igreja, homem de Deus, experiências sobrenaturais. E ele tinha experiência de ver Jesus. Jesus aparecia para ele com visões, para falar com ele durante o ministério dele. Aí ele conta uma visão que ele teve com essa interpretação de Jesus, revelando isso para ele, que uma grande mulher da época, uma palestrante, uma mulher de um ministério de curas fenomenal, que estava na mesma época dele, que ele deveria orar por ela. E ele teve a visão dela, ela estava no púlpito, e a visão que ele teve de Jesus mostrando era uma nuvem preta, uma bola preta do lado da cabeça dela. E Jesus falou para ele, ora por ela, você tem que orar para que gere vida, que ela se arrependa. Aí naquela semana ele descobriu que ela estando no ministério, ela fazia cruzadas, era muito famosa nos Estados Unidos, que ela estava em pecado, que ela tinha um amante, estava traindo o marido. E aí ele descobriu, pessoas perto falaram, ela está em pecado. E aí ele teve a visão, ora por ela, e ele continuou orando. Aí de repente passou algumas semanas, ele teve a visão de novo, Jesus mostrou para ele ela, e agora a bola tinha entrado na cabeça dela, estava dentro já. E Jesus falava, ora por ela, para que, e Deus estava dando esse texto, para que haja vida, para que ela se arrependa. E ele continuou intercedendo, orando por ela. E depois de algumas semanas, Jesus aparece de novo e falou, agora você pode parar. Aí ele viu a bola descendo da cabeça para o coração. E Jesus disse, agora já não precisa mais orar, pois que ela cometeu o pecado para a morte. Dentro dessa experiência dele, dessa visão, aí ele acredita que essa interpretação dele é muito aceita. É meio complicado de entender, mas você vai entender. Ele era um teólogo, ele estudava muito. Quando Jesus revelou isso para ele, ele começou a perguntar para Jesus, ele teve a interpretação que as duas linhas teológicas estão certas e se unem. Que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela pode acontecer como antes na vida de um não crente, ou como após, como o caso daquela pastora, que possivelmente ela pode ter perdido a salvação, pelo nível de rebeldia, de pecado, dentro daquela história que eu acabei de te contar do Velho Testamento. Então essa foi a interpretação dele. Se isso está correto, gera um temor muito grande em nós. A gente teria que entender então, como não chegar nesse ponto? Se há pecado para a morte, eu não digo que você rogue, você teria que ter uma intimidade com Deus, para Deus te mostrar que quando você está orando e intercedendo por alguém, você não deveria orar mais, você está perdendo seu tempo. Então o Espírito Santo ia te falar, olha, não ore mais, não precisa mais orar. Esse é um nível de dois lados, de muita sensibilidade a Deus, de muito conhecimento, mas por outro lado de muito temor da parte da igreja. Agora vamos entender isso mais profundo então. Eu falei que Paulo tinha dito que ele blasfemou, não foi? Onde está isso na Bíblia? É quando ele escreveu a primeira carta dele para o discípulo dele, Timóteo. Ele falou isso lá. Está bem claro em grego e traduzido em português. Está em 1 Timóteo 1,13. Olha o que Paulo falou. A mim, que noutro tempo era blasfemo. Ele usou a mesma palavra. Ele diz, eu blasfemei. Porque eu era perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia. Aí ele traz uma grande revelação, que traz uma luz de salvação na problemática toda teológica que a gente está montando. A gente vai ligando quebra-cabeça.
ele na sua revelação diz, eu blasfemei, porque eu era perseguidor. Você lembra o que ele fez contra a igreja? Alguns acreditam que ele não chegou a matar, mas ele mandou matar cristãos. Ou pelo menos ele consentiu na morte, porque ele denunciava e mandava os romanos invadir as casas dos crentes e mandar para a morte. Então ele consentiu claramente, e o caso mais brilhante, ou mais claro, foi na morte de Estevão, que ele estava lá do lado. Sabia disso? Lê no texto. A capa de Estevão caiu no pé dele. Alguns acreditam que era profético, né? Que ele herdou a capa de Estevão. Esse é outro assunto, né? Mas aí ele fala aqui que ele fez tudo que ele fez, matar cristão, perseguir Jesus, falar que Jesus não era Deus, porque ele fez na ignorância, na incredulidade. Não, peraí. Então se ele blasfemou, da tal ponto de matar crente, fez o que fez. Ele acredita que não blasfemou contra o Espírito, mas ele fez na ignorância. Será então que quem é ignorante igual ele, na incredulidade, teria um perdão, teria uma misericórdia a mais? Tem texto que respalda isso? Tem, lá em Atos, capítulo 17, verso 30, a Bíblia revela isso dos apóstolos. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Pedro vai explicar isso melhor na sua primeira e segunda carta. Não vai dar tempo hoje, mas se você for estudar as cartas de Pedro, ele destrinça isso. Ele dá detalhes. Ele falou o seguinte, olha, era melhor alguém nunca ter ouvido o evangelho que ter ouvido. É isso que Pedro fala. Porque se você ouviu, aí você já não está na ignorância mais. Era melhor nunca ninguém ter te pregado a verdade, o evangelho, porque agora você sabe e você é indesculpável, diz lá em Romanos 1, né? Então tudo indica que o pecado da blasfêmia não é algo causado por ignorância. Isso é muito interessante, porque um dia eu lidei com um pastor que se tornou um missionário e entrou numa crise de fé. Anos, eu estava começando no ministério, ele saiu da cidade dele, pediu para ser atendido. Ele estava numa crise de fé terrível, passando uma terrível fase no ministério. E ele falou, estou largando o ministério. E eu falei, por quê? Aí ele mostrou todos os problemas, a igreja estava acabando, vários problemas. Mas o pior deles, ele falou assim, eu acredito que eu possa ter até pecado contra o Espírito Santo no passado, porque eu era uma pessoa muito promíscua, e eu falava palavrão, e eu xinguei a Trindade. Então eu devo ter xingado o Espírito Santo. E ele estava com isso na cabeça, o diabo colocou isso dentro dele, e ele falou, eu perdi a salvação, para mim eu vou desviar. Mas ele estava vivendo um problema emocional, uma depressão muito forte. E eu fui acompanhando ele, a casa, aí até chegar num ponto que Deus me deu essa revelação. Falei, querido, mesmo que você está falando que você fez, porque ele falava, não, eu lembro o dia que eu falei contra o Espírito Santo, eu xinguei. Eu falei, mesmo que você tenha feito, você está baseado naquilo que Paulo falou e Atos falou. Irmãos, foi como se tirasse uma tonelada das costas dele. Quando ele leu o versículo comigo, eu vi a libertação, o demônio saindo da vida dele, porque ele parou de chorar e veio uma luz nele. Ele respirou e falou, parece que algo foi tirado de mim. Porque o diabo age no engano, o diabo age na mentira. Eu acompanhei um caso aqui na cidade, de um homem de Deus, que ele acreditava que tinha perdido a salvação, e isso foi por anos, eu ia na casa dele, tentando convencer, e ele falava, não, para mim não tem mais jeito. É algo muito terrível no mundo espiritual. Agora, Paulo possivelmente, ele não está falando que blasfemou contra o Espírito Santo, mas blasfemou contra Jesus, contra a obra de Deus. O pecado não é na ignorância. Então, eu tenho que ter uma base de conhecimento para chegar a cometer o pecado de blasfêmia? De certa maneira, sim. Porque se na ignorância Deus liberou um nível de misericórdia tão profundo, e tem gente que debate isso porque fala que os fariseus eram ignorantes. Na verdade, eu já te falei que grande parte deles já tinham o Velho Testamento de cor. Então, possivelmente, eles estavam vendo o cumprimento profético em Jesus e estavam crendo. Então, eles não eram totalmente ignorantes, eles criam. Agora, eu preciso ter uma preparação, uma base para alguém chegar ao nível da alerta de Jesus. Toma cuidado, porque você está quase entrando no nível de pecado contra o Espírito Santo.
O autor de Hebreus pode dizer que sim. Aí fecha a nossa aula hoje com essa revelação de um dos textos mais difíceis também do Novo Testamento, que é Hebreus 6. Hebreus é o livro do nome do Velho Testamento que mais explica o Velho Testamento no Novo. Se você quer saber o Velho Testamento, leia o livro de Hebreus, que ele te explica comparando tabernáculo, templo, fazendo comparações, analogias e explicando como o velho era a sombra do novo. Então tem muita explicação aqui em Hebreus, até de coisas que Jesus falou. Hebreus 6:4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados. O que é ser iluminado? Paulo fala que o Evangelho tirou a venda dos incrédulos. Iluminação é a revelação. É uma obra do Espírito Santo que convence o pecador que o Evangelho é verdade e o ilumina de dentro para fora. Não tem como ser salvo se o Evangelho não for iluminado. Tem gente que frequenta a igreja há 20 anos, mas não teve iluminação no Espírito do Evangelho. Ele não entende cruz, ele não entende, ele fica lá, ele gosta das músicas, mas ele não entendeu o porquê que Jesus morreu na cruz. E ele acredita que ele vai ser salvo por obras. Ele fala, não, eu sou bonzinho, estou aqui, sou dizimista. Então ele não foi iluminado. Segunda coisa, é impossível quem provou o dom celestial. A palavra dom no grego é presente. Possivelmente aqui, o presente celestial de quem foi iluminado é a salvação. Então, recebeu a salvação eterna. O nome foi escrito no livro da vida, recebeu a salvação porque foi iluminado. Terceira coisa, foi participante do Espírito Santo. A grande maioria dos teólogos acreditam aqui que não se trata de receber o Espírito para ser salvo. Por quê? Porque já foi salvo lá atrás. Então aqui se trata do batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre você para te salvar, mas ele te leva a uma dimensão de plenitude no batismo. Isso está claro no Novo Testamento. Então, nós somos uma igreja que crê na doutrina da segunda bênção. É chamada assim, popularmente. O que é isso? A primeira é a salvação e a segunda é o batismo no Espírito Santo. Essa é a doutrina da igreja pentecostal. Nós cremos nela porque ela é mais bíblica. Que ensina o seguinte, você é salvo, então Deus tira você do mundo. No batismo no Espírito Santo, Deus tira o mundo de dentro de você. É por isso que tem muito salvo que continua no pecado. Ele é fraco. Ele não tem o poder dínamos para vencer tentações, vencer diabo, vencer demônio, vencer pecado, entendeu? E aí, se você crê dessa maneira como eu creio, você que não é batizado no Espírito Santo, você precisa orar sobre isso, buscar, Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E cremos que uma das evidências é orar em línguas, sim. Então você deve buscar isso, Senhor, eu quero orar em línguas. E isso é pela fé, da mesma maneira que você foi salvo, não é por obras, é crer. Depois fala, no verso 5, que a coisa profunda. E provaram a boa palavra de Deus. O que é provar a boa palavra de Deus? Provar o resultado dela, o poder, o cumprimento de promessas. Para provar a boa palavra de Deus, tem que conhecer a palavra de Deus, tem que estudar, tem que saber promessa, tem que saber que a palavra funciona. A palavra me revela que se eu aplico fé dessa maneira, a oração funciona. Aí a pessoa provou, é verdade. Então, ela provou que a palavra de Deus é poderosa e é verdadeira. Então não é novo convertido aqui, não é gente ignorante. E por fim, provou também o mundo vindouro. O que é isso? Provar o mundo vindouro é duas coisas, dois lados da mesma moeda. Primeiro é Deus te dar um gostinho da eternidade agora, nível de paz, alegria, gozo, felicidade, presença de Deus, atmosfera do Espírito. Você está tendo um vislumbre do que vai ser a eternidade, por mais que não é completo, não é perfeito. E o outro lado é você está anotando tudo isso para você lembrar? É você experimentar o sobrenatural do mundo vindouro, que é dado pelos dons do Espírito. Dom de visão, ver o anjo, visão aberta, dom de cura, dom de milagre.
Isso é coisa sobrenatural, é do mundo vindouro. É por isso que o povo ficou pasmo com Jesus, porque ele trouxe o céu para a terra. Imagina o paralítico de nascença se levantar na sua frente. Você já teve coisa sobrenatural assim que você fica pasmo? Você fala, meu Deus, olha o nível de cura de um cego começar a ver, o surdo ouvir, um endemoniado como o gadareno ser liberto instantaneamente. Então, essa é o cenário que Hebreus constrói. Vamos voltar no verso anterior, para você entender o contexto. É impossível que todos que têm essa lista de 5 coisas, vamos lembrar? Foram iluminados, provaram o dom celestial, participaram do Espírito Santo, provaram a boa palavra e receberam os poderes do mundo vindouro. Agora vamos para o verso 6. Grave essa palavra. E caíram. Caíram. Sim, é impossível, outra vez, renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Essa palavra é vergonha, desprezo, vexame. Está falando que não tem perdão. Se alguém caiu depois de tudo isso, não tem como renovar para o arrependimento. Então, sem arrependimento não há perdão, não há restauração, e a pessoa então perdeu a salvação. Dentro desse entendimento, que se isso é a blasfêmia do Espírito Santo, da pessoa não ter mais possibilidade de perdão, que todos os teólogos concordam que é, porque é um assunto só, acredita-se então, nessa linha teológica, que não é qualquer um qualificado para cometer o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, nesse nível de perder a salvação. O raciocínio bíblico desses teólogos é muito interessante. Por que eu te contei a história do Kenneth Reagan? Porque ele fundamentou essa experiência com a base bíblica. Não pode ter experiência espiritual sem fundamentação teológica bíblica. Que acredita que aquela mulher, ela se enquadra nisso aí. E em tudo aquilo que eu te falei, ela foi repreendida. Deus colocou gente para interceder por ela. Talvez teve profeta que foi e falou, toma cuidado, você se arrependa, esse caminho não tem volta. Ela teve semanas e semanas e semanas. É igual a misericórdia do Senhor baseada para Acã. Quem lembra aqui quem foi Acã? Quem lembra o que aquele camarada fez? Quem lembra aí? Pode falar, bem rápido. Alguém está falando e eu não consegui ouvir. O que Acã fez, gente? Ele escondeu a capa babilônica, mas o que resultou em tudo isso? Resultou que o povo inteiro sofreu, pereceu, perdeu a batalha de Ai pelo pecado de um. Mas você lembra da dinâmica da misericórdia? Fala que Deus foi dando oportunidade. Deus já sabia quem era Acã. Possivelmente Josué até teve a revelação, mas a dinâmica do texto fala assim, manda fazer sorteios para ir descobrindo quem foi o culpado. Aí sorteou a tribo, sorteou o vínculo familiar lá do principado, quem era o líder do grupo de família, da cabeça de família. Aí sorteou a família do cara, do sobrenome dele, aí sorteia o cara, e o cara tudo vendo lá caladinho. Sabe o que ele está vendo? Níveis de arrependimento, de oportunidade que ele deveria de levantar a mão. Não precisa fazer isso não, fui eu me arrependo. Ele quis esconder o pecado até o fim. Ele falou assim, esse negócio não dá certo. O arrependimento só é verdadeiro quando você resolve trazer à luz. Agora, quando você foi pego e você estava escondendo, possivelmente você só confessou porque foi descoberto. É o caso dele. Aquela mulher foi tendo níveis de chance de arrependimento, com um homem orando por ela, alguém dando um aviso, tudo. E aí ela se enquadra nesses 5 pontos aqui. Ela experimentava o nível do poder do mundo vindouro numa dimensão muito grande. E aí o que pesa para um caso como esse é que, para quem muito é dado, muito será cobrado, requerido. Há muito conhecimento, há muita revelação, então o nível de juízo é maior. Pastor, isso é bíblico? Jesus falou que existem níveis de juízo. Ele falou, para essa cidade vai ter mais juízo do que para aquela, porque essa tem mais conhecimento do que aquela, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem acontecido os milagres e testemunhos que aconteceu aqui em Cafarnaum, eles teriam se arrependido. Então o Senhor é justo juiz de pesos. Ele na eternidade, meu amado,
Um dia me perguntaram isso aqui na porta da igreja, esse é outro assunto. Pastor, o senhor falou que vai ter níveis de condenação no inferno? Então significa que tem cadeia pior lá dentro, tem castigo pior. Eu pensei que inferno era uma coisa só. Tem como pode ser pior do que o fogo? Eu falei, não sei, mas a Bíblia fala que tem. Vai ter níveis, lá um fogo aqui, outro fogo ali. Por quê? Porque o nível de justiça do Senhor, ele é perfeito, não há impunidade. Você pode dizer amém? Então, isso baseia aqui esse entendimento que não seria tão fácil cometer esse pecado, porque Deus estaria dando a misericórdia, ajudando a pessoa até o final. É um processo longo. Por isso que Jesus advertiu lá: toma cuidado, o caminho que vocês estão entrando. Ele não falou que eles já tinham cometido. Essa é uma interpretação de você estudar lá Mateus 12. Agora, o texto está falando que não seria tão fácil cometer esse pecado, pelos níveis de misericórdia, porque o Senhor estava tentando tirar a pessoa dessa queda final. Então esse texto pode falar, caíram. Bom, agora chegou no nível que agora é impossível levá-la ao arrependimento. Por quê? Porque ela não quer se arrepender mais. Ela acha que talvez tinha que crucificar de novo Jesus, e isso é impossível, porque ele já foi crucificado, e ela teria que receber o perdão e a graça que ele já tinha dado. E o texto vai ser complementado, para a gente encerrar, no capítulo 10. Olha aí, ele vai voltar ao tema, o autor de Hebreus, no verso 26. Olha aí. Porque se vivemos, grave essa palavra aí, deliberadamente. Essa palavra faz todo o sentido e significado do caíram lá de trás. Você está entendendo que uma peça completa a outra? Talvez se alguém não estuda tudo e para em Hebreus 6, fica confuso demais. Meu Deus, o que é cair? Meu Deus, eu não sei que caída é essa. Aí ele vem explicar, se você caiu porque você viveu deliberadamente. O que é deliberadamente? O que você acha que é? Quem pode traduzir para nós aí? Dicionário, Google. Pode falar bem alto aí. Fazer o que quiser, proposital. Sabia que estava no erro e eu vou continuar. Esse é o nível de rebeldia. É deliberado. Olha, eu sei o que eu estou fazendo e eu vou continuar. Certa vez eu estava terminando um culto, eu lembro dessa cena, numa noite de cura espiritual, e a família pediu para orar para uma mãe. A filha veio chorando e falou assim, pastor, minha mãe está doente, e Deus já revelou que esse câncer na vida dela é porque ela guarda uma mágoa de uma pessoa, e ela precisa liberar perdão. Toda a família sabe, essa raiva, esse ódio, é terrível que acompanha ela há anos. Vai lá orar por ela. E a mulher estava até chorando, eu falei, ela vai estar quebrantada. Eu cheguei, fui lá atrás, eu lembro que foi nesse prédio, lá no corredor, que ela não quis ir na frente, a filha e os filhos que me levaram. E eu falei, minha irmã, deixa eu orar com você, para você aproveitar esse momento. A mensagem foi sobre perdão. Libera perdão para essa pessoa, era um familiar dela. E ela disse, eu vou levar isso para o caixão. Eu não perdoo. Falei, minha irmã, o Senhor está convencendo você, nem se um anjo chegar aqui agora e me mandar. Eu falei, então, irmã, seja feito segundo a sua palavra. Foi embora. E os filhos choraram, e nem te conto depois o restante da história. Agora, se é deliberado em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então encaixa com tudo que a gente leu do Velho Testamento, lá de Provérbios. A pessoa está rebelde, ela sabe que está na rebeldia, e faz igual o povo judeu, que quando crucificou a Cristo, e alguns sabiam quem ele era, ou sabiam ou não, mas falaram que caia sobre a nossa cabeça o sangue desse inocente. Você acha que essa palavra não está funcionando até hoje, nessa guerra lá de Gaza? Esse é outro assunto, né? Agora olha o verso 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Porque essa pessoa agora se tornou adversário de Deus. Ela se opôs ao arrependimento, à humildade. E aí ela está com a expectativa de horrível juízo. Vamos entrar aqui num ponto que eu vou falar um pouco hoje à noite também. Nós estamos vivendo a era da graça barata. Essa semana uns pastores me procuraram de outra cidade e falaram assim, pastor, está acontecendo uma coisa lá na minha cidade que é terrível.
As igrejas estão perdendo membros para igrejas que estão se dizendo calvinistas, que são da doutrina da predestinação, que é o assunto do domingo que vem, e essas igrejas estão crescendo, a gente está abismado. O que está acontecendo? Porque a doutrina dessa igreja fala que uma vez salvo, salvo para sempre, e você pode viver uma vida do jeito que você quiser, que você já está salvo. Você pode viver pecando, que o Senhor te entende. Então é muito cômodo. A pessoa está vivendo uma vida na prostituição. Aí na igreja que ela está, o pastor pega, é pecado, toma cuidado com o juízo de Deus. Aí ela vai na outra e fala assim, Senhor ama você do jeito que você é. O Senhor te entende a sua fraqueza. Você já é salvo. Pode ficar tranquilo que no final tudo vai dar certo. Qual que ela vai ficar? Então, ela não quis ler esse texto, né? Que para quem peca deliberadamente, e não falou que tipo de pecado é, o nível é de juízo horrível. Aí, os que pregam da graça, falam que isso aqui é do Velho Testamento. Pastor, Deus derramava fogo e vingança, era só no Velho Testamento. Então vamos ver se é. Olha o verso 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiver rejeitado a lei de Moisés. Aqui está falando da lei do Pentateuco, a lei de Moisés. Lá na lei de Levítico fala, se 2 pessoas chegassem aqui contra o Bim e falassem para Moisés, ele blasfemou. Se tivesse 2 testemunhas, ele já morria, já bastava. Essa era a lei. Agora olha o verso 29. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Nessa tradução, teólogos falam que esse é um dos versículos mais pesados da parte de Deus, com essas palavras duras que é usado, calcou, profanou, ultrajou. 3 níveis da Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Aqui muitos veem a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ao nível que a pessoa chegou, dela desprezar, pisar no sangue, profanar, ultrajar o Espírito da graça. Aí fala aqui o verso 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu? Então não é para não crente, como muita teoria falava e cai por terra aqui. Alguns falavam, não pastor, quem faz isso ultraja o Espírito da graça, quem não é crente ainda, às vezes está na ignorância. Mas o texto está falando para a igreja e está terminando de falar que vai julgar o seu povo. Então, tudo aqui em Hebreus conclui que é possível um crente que nasceu de novo, passar por esse caminho todo que a gente estudou, a tal ponto de perder a salvação? Sim, porque foi deliberado. Ele sabia que Deus é um Deus olha o verso seguinte, o 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus, mas aqui é o Deus do Novo Testamento, não é a do Velho. O Deus do Velho e do Novo é o mesmo. Um dia uma pessoa falou para mim, o Deus do Velho Testamento se converteu, ficou bonzinho. Eu falei, misericórdia, Ele é o mesmo. Ele só está tratando de maneira diferente. Agora na nova aliança, Ele fez tudo pelo Filho para salvar você, porque pela lei não tinha como te salvar, mas Ele é o mesmo. O que esse versículo tem que trazer para mim e para você? Temor. Temor de uma vida que é de vigilância, que mantém um coração temente, Senhor, eu não quero pecar contra Ti, eu não aceito pecado na minha vida, porque hoje à noite eu vou te mostrar que o nível do pecado é como uma doença que vai tomando o corpo de alguém, e chega num ponto que talvez não haja mais cura. Assunto para hoje à noite. Eu quero te mostrar que Pedro concorda com essa palavra aqui. Então há concordâncias de assuntos complicados que a Bíblia ela repete para você ver que o autor não estava errado, inspirado pelo Espírito Santo. 2 Pedro 2, verso 20. Vamos ver o que Pedro fala, porque Pedro traiu Jesus, né? Mas foi salvo, porque se arrependeu. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo,
mediante o conhecimento do Senhor Jesus, Senhor e Salvador Jesus, ele está falando a mesma coisa de Hebreus. Olha, você escapou da contaminação do mundo, você foi salvo de lá, porque você conheceu Jesus. E se deixam enredar, olha, enredou, entrou de novo as contaminações do mundo. E são vencidos, grave essa frase, são vencidos. Eu acho que a pessoa vai brincando tanto com o pecado, brincando com o diabo, brincando com o mundo, que chega uma hora que ela cai porque ela foi vencida. É isso que Pedro está explicando. Tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Olha o que ele fala, isso é muito sério. Então, para Deus, agora o jeito que ela está pior do que era antes. Agora, o que é pior? Antes de ser salvo, o cara estava condenado no inferno, sujo na lama do pecado, inimigo de Deus, é o que o Novo Testamento fala. Por que pode ser pior? É uma pergunta, né? Por que é pior para Deus? Verso 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Verso 22, ele usa um texto de Provérbios, né? Com eles aconteceu o que diz certo adágio, verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Aqui ele está falando de perder a salvação. Então é bíblico sim, um crente que entra por esse caminho, verso 21 fala que chega no nível de ser vencido, verso 20, né, o melhor, vencido, tornou-se seu último estado pior do que o primeiro. Isso tem que trazer sobre nós, querido, um temor muito forte sobre você viver uma vida de santidade, de vigilância, ao mesmo tempo que nós temos que ter a segurança da salvação eterna, sim. Esse vai ser o assunto domingo que vem. Então eu não creio que qualquer pecado, seu nome está escrito no livro da vida. Aí mentiu, aí Jesus fala, anjo, apaga aí, já não é mais salvo não. Aí ele vai lá, passa a borracha. Não, ele arrependeu lá, ó, escreveu de novo. Aí passa 10 minutos, você xingou alguém, apaga, pode apagar. Vai rasgar a folha. Irmão, não funciona assim, igual muitos pentecostais acreditam. Um irmão um dia chegou correndo na igreja, esse caso é verdadeiro. Falou assim, pastor, isso não foi comigo, foi numa outra igreja, o pastor me contou. Eu tenho que tomar a ceia agora, para eu renovar a minha aliança. Mas a ceia é só daqui uma semana. Não, tem que ser agora, porque eu acabei de pecar. Eu briguei com a minha esposa. E se Jesus voltar essa noite e eu não renovar a aliança, eu tô perdido. Eu não estou salvo, não. Aí o pastor falou assim, nem eu. Então é nós dois que tem que tomar a ceia, que eu também briguei lá. Irmãos, é óbvio que a segurança eterna é um ensino bíblico, sim. Você é salvo e está seguro em Deus. Agora, a Bíblia fala que para o salvo, quando o pecado entra, você não suporta o pecado e você é convencido pelo Espírito para se arrepender. E a Bíblia fala lá em 1 João, que quando nós pedimos perdão, Ele é fiel para nos perdoar e para nos purificar. Então olha para mim, a ideia do sangue de Jesus que te lavou, não aconteceu uma vez só, 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, no Calvário. No mundo espiritual, o sangue continua sendo derramado sobre a sua cabeça todo dia, você é lavado pelo sangue de Jesus, amém? Então se você está lavado pelo sangue, você é salvo. Passou onde está isso na Bíblia, tem em Apocalipse. Os salvos têm a roupa branca salpicada com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Então na sua roupa branca tem pontos de sangue te lembrando que o sangue continua caindo sobre você. Amém? A outra coisa maravilhosa para a gente encerrar é que se algum dia você vê algum crente perturbado, desesperado, dizendo, pastor, eu acho que irmão, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo. Você dá uma risadinha e fala assim, a maior prova que você não pecou é que você está preocupado com isso. Porque se você tivesse, você já teria caído, de tal maneira vencido, que não se importaria mais, porque nada mais pode te convencer. Os irmãos estão entendendo? Amém? Hoje à noite, eu queria que você voltasse, porque eu quero te falar, eu não vou dar esse título à mensagem, mas você vai entender que eu vou complementá-la com um caminho para a blasfêmia. Como que um crente, igual aquela mulher, pode ir dando passos? Pastor, a Bíblia fala sobre isso, tem um caminho para essa ruína, para ser vencido? Tem.
Eu vou te mostrar 5 coisas que o Novo Testamento fala, que se alguém cometer, está entrando nessa ladeira abaixo, que pode chegar num nível que o cordão rompeu, você caiu, e aí, meu amado, possivelmente alguém pode ter cometido a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, por favor, fala para o irmão que está ao teu lado, não falte hoje à noite